dia. Bom dia. Vamos falar hoje de erros, de pecados capitais que nós, educadores, no geral, cometemos. Bom dia, Sô. Por que falaremos disso? Só conseguimos mudar a partir do momento que tomamos consciência dos nossos erros, dos nossos pecados. Bom dia. Vou só convidar algumas pessoas aqui e já vamos começar. Se quiser também, Solange, enviar o aviãozinho para alguém que esteja online, que é quando tá com aquela bolinha verde ao lado do nome, eu agradeço. Ou para alguém da sua lista também, que não esteja aqui me seguindo. Você que também é educadora, que está nesse meio. Pode ter pessoas que podem nos ajudar aqui na evolução do conhecimento. Semana passada foi muito bom. Justamente por isso, né? Porque não foi um monólogo, nós criamos algo juntos. Bom, vamos lá, vamos começar. Então, o tema de hoje é embasado também no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, de Augusto Cury. E agora ele apontou 7 atitudes de pais brilhantes e professores fascinantes. Ele apontou 7 atitudes. Nós começamos a falar desse livro, olha só. 7 hábitos de bons pais e pais brilhantes, e depois 7 hábitos de pais brilhantes e professores fascinantes. Agora nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais dos educadores. Educadores, quando eu falo, é no geral. Um psicopedagogo, um psicólogo, um psiquiatra, pais, professores, pessoas da área da educação, qualquer pessoa que se dispõe a educar alguém. Então vamos lá. Tem um subtítulo aqui, que tinha até na foto da divulgação desta live, que é: todos erram. A maioria usa os erros para se destruir. A minoria para se construir. Estes são os sábios, os que usam o erro para se reinventar, para se construir. Então, vamos para os erros, mas não como forma de apontamento. Bom dia, Marci. Não como forma de apontamento, sabe? De julgamento, não. É me colocando também nessa situação, como educadora, que erra também. Porém, como uma forma de visualizar esse erro e começar a tentar fazer diferente, para que sejamos mais fortes do que esses impulsos. Então, corrigir publicamente um erro é o primeiro pecado capital. Então, às vezes, pais, professores, eu vou focar aqui em pais, professores, mas como eu já disse no início, todo mundo que se dispõe a educar alguém é um educador. Então, pais, professores que corrigem publicamente seus filhos ou seus alunos, ele está enfatizando aquele erro diante de um público, e isso faz com que a criança ela bloqueie a memória e aquilo que você está falando nem será absorvido, até mesmo porque ela está mais preocupada em sair daquela situação que
desconfortável do que em realmente absorver aquilo que você tá falando. Então eu tenho aqui, ó, corrigir, eu vou ler algumas partes do livro hoje, porque são super interessantes. Corrigir publicamente uma pessoa é o primeiro pecado capital da educação. Um educador jamais deveria expor o defeito de uma pessoa, por pior que ele seja, diante dos outros. A exposição pública produz humilhação e traumas complexos, difíceis de serem superados. Um educador deve valorizar mais a pessoa que erra do que o erro da pessoa. Então, aquela aquela realidade do próprio Cristo dizer que ele não ama o pecado, mas que ele ama o pecador. É dar oportunidade desta pessoa que comete o erro de evoluir. E você não vai conseguir isso corrigindo essa pessoa publicamente. Eu tenho um exemplo aqui, bem tranquilo, que na verdade não é nada, não é o caso de uma criança muito difícil de lidar, não é o caso de uma criança que acaba tirando a gente do eixo, não. E mesmo assim, não é o correto corrigir publicamente. Você não vai ganhar esse aluno, você vai ganhar o seu temor e não o seu amor. E aquele temor temeroso mesmo. Enfim, um exemplo aqui. Recentemente, eu precisei conversar com alguns alunos, porque são crianças que eu percebo que precisa estar mais à frente, precisa estar longe de grandes movimentações, precisam de uma atenção especial, mas eu não queria evidenciar isso para elas mesmas. Então eu chamei, porque assim, eu queria que elas sentassem à frente, mas eu não queria eu impor isso, dizer, olha, fulano, você vai sentar aqui porque eu preciso, porque você precisa de ajuda, ou enfim. E aí eu chamei todas as crianças que eu queria falar sobre esse assunto. E aí nós sentamos juntos, bom dia, Edu. E aí nós sentamos juntos e fomos conversar a respeito dos locais. E aí voltamos a pensar sobre as diferenças, que as pessoas são diferentes na aparência, no pensamento, na forma de aprender. E que, justamente porque as pessoas são diferentes na forma de aprender, algumas precisam de perguntar mais, outras precisam, bom dia, Ricardo, conversar mais a respeito de um assunto, algumas precisam de mais atenção, precisam que você esteja ali o tempo todo olhando, tirando dúvidas, outras precisam estar próximas ao quadro porque não enxergam muito bem, ainda estão realizando investigações oftalmológicas, e aí a gente foi conversando sobre isso. E aí eu comentei com eles, longe do resto do grupo, que eu precisava que eles escolhessem seus lugares, mas que fosse entre a primeira e a segunda carteira. E eu achei super bacana, porque eu comecei a ver que eles tiveram essa responsabilidade deles escolherem, eles são protagonistas dessa realidade de querer estar à frente, porque percebem que precisam dessa atenção. Então, foi super gostoso. E olha, eu vou dizer para vocês, eu aprendi isso estudando aqui para as nossas lives. Tive essa ideia estudando aqui para as nossas lives. Então, realmente nós educadores não podemos parar de estudar. Não é que eu nunca tinha escutado falar sobre essa forma, mas é que algumas coisas caem na nossa memória que não é a utilizada diariamente, e aí acabam indo para a zona de esquecimento. Mas enfim, é um exemplo simples e que envolve a criança na sua própria forma de ser,
sendo protagonista aí de uma ação que vai beneficiar, sem expor o seu problema para os outros. Bom, um vexame, por exemplo, público, paralisa a inteligência e gera o medo de expor as ideias. Como eu tinha dito, quando você expõe uma criança, ela está muito mais preocupada em sair daquele vexame do que em corrigir algo, em querer melhorar, em refletir sobre aquilo. E nós aprendemos que a melhor forma de educar é fazendo a pessoa pensar. E você não vai conseguir fazer isso produzindo um vexame ali, colocando essa criança, esse educando, em situação de vergonha. Porque ele vai bloquear a inteligência, ele vai paralisar a inteligência. Ainda que eles mereçam uma grande bronca, procurem chamá-los em particular, corrigi-los, mas principalmente estimule-os a pensar, a refletir. Quem sabe refletir sobre sua ação e quem sabe estimular a isso é um artesão da sabedoria. Então, este foi o primeiro pecado capital, hein? O segundo pecado capital: expressar a autoridade com agressividade. Então, é aquela história de você ganhar o temor de alguém e não o amor de alguém. Você pode ganhar o temor de alguém, mas perder para sempre o seu amor. O que você quer ganhar? Aí depende do que você quer ganhar. E quando acontecer, gente, de darmos um espetáculo de horror, sabe quando a gente tá muito ansioso, muito nervoso, e a gente dá aquele espetáculo agressivo na frente das crianças, de alunos, de filhos? O que deve acontecer é termos a mesma coragem que tivemos para dar este espetáculo de horror, dando um espetáculo de humildade. Pedir desculpas. Dizer, e não é assim, ó, eu posso simplesmente chegar para uma criança e dizer assim: olha, eu gritei, eu fiquei muito nervosa. Então vamos combinar, não faz mais isso, porque senão acaba acontecendo de eu ficar nervosa de novo. A gente pode evitar esse tipo de situação, se você melhorar suas atitudes. Parece até legal essa forma, mas você só está enfatizando para essa criança que se ela ultrapassar os limites, você não vai se controlar. E é isso que você quer? Que seu filho, que seu educando se torne uma pessoa que tem um controle até que alguém pise no seu calo? E que se alguém pisar no seu calo, ele tem o direito de se descontrolar e de fazer um espetáculo ali de agressividade? Muitas vezes até com familiares o perdão cura. Exatamente, principalmente com os familiares, porque nós temos um estranho hábito de sermos melhores com as pessoas de fora da nossa família do que com as pessoas mais próximas a nós. Quando nós damos esses certos espetáculos de agressividade, na maioria das vezes são com as pessoas mais próximas, são com as pessoas que mais amamos. E aí é que entra a arte de pedir perdão quando isso acontecer. Então, vamos voltar àquela atitude lá de você tá falando ali com seu filho, justificando ali o seu momento de agressividade. Ao invés de justificar o seu momento de agressividade, dizendo para o seu filho que ele precisa evitar esse tipo de situação, evitando aquele erro, não. Simplesmente tenha a humildade de dizer que você errou. Que embora aquela atitude realmente o fez agir daquela forma, não foi correta a forma que você agiu. Então, que não há justificativa para ser agressivo. Que mesmo diante de grandes dificuldades, mesmo diante de grandes
testagens dos nossos filhos, nós erramos se reagirmos de maneira agressiva. Então, simplesmente, peça perdão. Diga que aquela forma de resolver aquele conflito não é a melhor, que você errou. Simples assim. Você vai estar ensinando o seu filho que não é de uma maneira agressiva, que o seu aluno, que não é de uma maneira agressiva que você vai resolver os conflitos. E que isto não justifica nem se a pessoa realmente teve motivos para estar nervosa. Bom, uma pessoa autoritária, ainda falando desse erro, nem sempre é bruta, nem sempre é agressiva. Também tem aqueles autoritários silenciosos, que são aqueles que não podem ser contrariados, sabe? Que a sua verdade é absoluta. Aqueles que impõem as regras inegociáveis. Nós já falamos sobre isso, que as regras, elas têm algumas que são negociáveis e outras que não. Então, tem regras que precisam estar explicitamente negociadas de forma... Negociadas não. Exatamente. Negociadas, na verdade, assim, conversadas, né? De forma que a criança entenda que o jovem, enfim, que essas regras não são negociáveis. Por quê? Porque envolvem a saúde, a segurança... Seja a segurança física, seja a segurança mental, emocional, tem que estar bem explicado o motivo delas não serem negociáveis. Já outras regras, elas podem sim ser negociáveis. Há momentos em que nós acabamos colocando regras na educação que futuramente essas regras elas não servem mais para os momentos. Então elas precisam ser negociáveis. Não podemos ter a verdade absoluta em nosso ser. Precisamos ser pessoas abertas ao diálogo. Bom, quando os pais perdem o amor de seus filhos, ou quando os professores perdem o amor de seus alunos, porque não sabem dialogar com eles quando são desafiados, é porque eles têm medo que o diálogo lhes roube a autoridade. Não conseguem ser questionados. Alguns pais, professores, odeiam quando seus filhos, alunos, comentam sobre suas falhas. Eles parecem intocáveis. Reagem com violência. Impõem uma autoridade que sufoca a lucidez dos seus alunos, dos seus filhos. Estão formando pessoas que também vão reagir com violência. Seja essa violência agressiva, que dá esse show aí de agressividade, seja essa violência silenciosa, em que a pessoa é intocável, em que suas regras são inegociáveis, que não há diálogo. Essas pessoas não conseguem admitir um erro, não suportam que, principalmente, seus educandos lhe apontem erros. Sabe qual é a melhor maneira de nós percebermos o nosso erro? É pedindo para os nossos educandos nos imitar. Então, numa brincadeira, peça para os seus filhos, para os seus professores, numa brincadeira que seu mestre mandou, ir imitando algumas pessoas e termine pedindo para ele te imitar. Vai ser muito bom para você refletir a respeito das suas ações. Alguns limites, como comentei, são inegociáveis e outros negociáveis. Então, toda vez que nós formos colocar limites, vamos realmente combiná-los e não impô-los. Porque, afinal de contas, quando eu sou uma pessoa intocável, que não aceito diálogo, que não aceito que imponham para mim, que mostrem para mim alguns erros que eu cometo, eu estou ao mesmo tempo educando pessoas que
não vão conseguir aceitar erros, não vão conseguir admitir fracassos em seus trabalhos, em suas próprias vidas. Talvez eu vou ter ali uma sala de aula silenciosa pela minha autoridade, mas eu estou formando adultos que não saberão lidar com seus conflitos, que não saberão superar os seus erros. Bom, o diálogo é a ferramenta educacional insubstituível. Deve haver autoridade na relação pai-filho, professor-aluno. Sim, mas é uma autoridade que é conquistada com inteligência e amor. E tem uma frase aqui: não devemos ter medo de perder nossa autoridade, mas devemos ter medo de perder os nossos filhos, os nossos alunos, porque é muito mais difícil de conquistá-los. Terceiro pecado capital, e novamente dizendo aqui para quem entrou depois, estamos aqui apontando os pecados como seres humanos que erram o tempo todo, e eu me incluo nisso, para que possamos refletir e repensar nossas ações, e não como forma de julgamento e apontamento. Bom, terceiro pecado capital, ser excessivamente crítico, obstruindo a infância da criança. E aí tem algumas partes aqui que eu quero primeiro ler para a gente discutir. Não critique excessivamente, não compare seus filhos com colegas, seus alunos com colegas. Cada jovem é um ser único no teatro da vida. A comparação só é educativa quando é estimulante, não depreciativa. Então é bom sim comparar, mas quando eu quero que aquele comportamento seja repetido e não quando eu quero depreciar o meu educando, diminuindo ele em relação a outras pessoas. A pior maneira de preparar os jovens para a vida é colocá-los numa estufa e impedi-los de errar e sofrer. Bom, a frustração, o sofrimento, eles são necessários para a formação da personalidade, para que a pessoa saiba resolver seus conflitos futuramente. Então, se eu sou excessivamente crítico, eu não aceito uma nota baixa, eu não aceito um erro do meu filho ou do meu aluno. Se o meu filho ou meu aluno precisa ser perfeito, eu estou evitando que ele construa a sua personalidade através das suas frustrações. E nós aprendemos muito mais quando erramos do que quando só acertamos. Muito mais. Bom, hoje em dia nós temos até todo mundo diz isso, né? Que antigamente nós nos tornávamos fortes quando nós machucávamos o joelho, porque tínhamos que passar por duas frustrações, a frustração de cair, se machucar e a de passar o mertiolate. Hoje em dia já não tem essa segunda opção. Por quê? Porque já nem arde mais. E isso é um exemplo simples, gente, mas essa geração, na verdade, ela está sendo limitada de frustrações que fazem parte da vida. Como é que será essa geração no futuro? Será que serão seguros? Será que serão responsáveis pelos seus atos? Enfim, vamos aqui novamente dar um exemplo do mestre dos mestres de Jesus. Jesus sabia, pelo comportamento de Pedro, que Pedro ia errar, que Pedro ia negar ele 3 vezes. E ele disse para Pedro: Pedro, você está dizendo isso agora, que me ama, que vai me seguir, mas você vai me negar 3 vezes. Pedro retrucou, disse que não, que isso era impossível. E Jesus fez o quê? Nada. Não fez nada. Mas ele não fez nada e não é porque ele desistiu de Pedro.
é simplesmente porque ele deixou Pedro passar por aquela frustração. Ele deixou. Para que Pedro amadurecesse. Ele poderia ter evitado essa situação. Ele poderia ter dito: olha, quando alguém vier perguntar para você se você me conhece, seja corajoso. Diga que sim. Você pode até perder a vida nessa terra, mas vai ganhar a vida no céu. Ele poderia ter evitado com sugestões. Na verdade, ele poderia não ter evitado até e Pedro ter se sentido fracassado, porque já teria as cartas na manga e não teria seguido os conselhos do mestre. Mas não, ele deixou Pedro passar por aquilo. Ele não evitou aquele sofrimento. E o que fez isso, gente? Isso fez com que Pedro errasse e aprendesse com o erro. Aprendeu a tolerar, aprendeu a perdoar, aprendeu a incluir, aprendeu a ser menos durão e se tornou a pessoa que foi. Mas não é possível, gente, ser forte sem perceber as suas limitações. Então, ó, isso serve pra gente aqui também. Não é possível sermos educadores fortes sem percebermos as nossas limitações, sem percebermos onde estamos errando para melhorar, sem admitirmos os nossos erros. Bom, vamos para o quarto. Quarto pecado capital. Punir quando estiver irado e colocar limites sem dar explicações. Bom, o colocar limites sem dar explicações é redundante. Eu vou voltar para aquele autoritarismo, não é? Para aquela imposição de regras. E o agir quando está irado, seja na educação, seja em qualquer situação, não é aconselhável, não é mesmo? Então, quando você estiver errado, jamais puna. Não somos gigantes. E nos 30 primeiros segundos da raiva, somos capazes de ferir as pessoas que mais amamos. Não nos deixemos escravizar pela nossa ira. Se você está incontrolável, se você percebe que a sua ira está maior do que a sua força de querer educar para o bem, então saia de cena. Vai para um quarto, vai respirar. Chame um coordenador, fala que você precisa de um tempo para pensar na melhor forma de agir. Saia de cena. É melhor do que agir nesse primeiro momento. Quando você sair de cena, você espera a sua consciência voltar em si. Você espera a sua inteligência acalmar e aí sim você vai conseguir refletir e pensar na melhor maneira de agir. A melhor forma de ajudá-los é levá-los a repensar suas atitudes, sempre. E isso se dá através do diálogo. Penetrar dentro de si mesmos, aprender a se colocar no lugar do outro, isso tudo se dá através do diálogo. Praticando a educação, você estará desenvolvendo as seguintes características nos seus filhos ou alunos, hein? Liderança, tolerância, ponderação, segurança nos momentos turbulentos. Você pode fazer de um grande momento de ira um grande momento de aprendizado ou um grande momento de trauma. Para isso, é melhor você acalmar. Podemos ser heróis ou carrascos. Depende das nossas atitudes. Bom, a emoção tensa, assim como ela bloqueia o educando de pensar na ação quando você está expondo ele e garantindo ali um momento tenso, quando é um momento tenso para você, também te bloqueia. Também bloqueia a sua inteligência e é por isso que é melhor acalmar-se. Bom, a melhor punição é aquela que se negocia. Pergunte
Olha, quando a gente já vem com a solução pronta, você fez isso, então agora sua punição é essa. Você agiu dessa forma, então por causa disso você não vai ter isso, isso e aquilo. Em alguns casos funciona, mas a melhor maneira é negociar essa punição. Você pode se surpreender. Ao conversar sobre aquele erro, dar a oportunidade do educando falar e dizer a esse educando que vocês devem juntos negociar qual é a punição para que ele evolua, você pode se surpreender, porque talvez esse educando vai trazer à tona uma punição que seja muitas vezes até mais severa do que aquela que você estava pensando. Faça isso e depois conte aqui, se você não se surpreendeu. Bom, punir com castigos é aconselhável, porém este castigo tem que ser inteligente. Se você passar de ano, você ganha um presentão de Natal. Se você não passar, você não ganha. O que tem a ver o Natal com a escola? O castigo precisa combinar com a ação. E normalmente precisa ser algo que vai reparar aquele erro. E não algo que não tem relação com o erro. Isso não gera evolução. E por isso tem que ser bem pensado e negociado. Elogie, em primeiro lugar, quando você for corrigir alguém, primeiro elogie. Eleve suas potencialidades para depois conversar a respeito da atitude errada, sobre o defeito. Ok, agora vamos para o quinto. Ser impaciente e desistir de educar. Bom, aquele filho ou aquele aluno que mais te dá trabalho é aquele que vai te fazer melhorar enquanto educador. Se você der a oportunidade, não desistir. É aquele que vai te trazer mais satisfação, mais, como que eu posso dizer? Que vai te trazer mais, você vai se sentir evoluído porque conseguiu ajudar alguém, vamos dizer assim. Porque, gente, aquele que é obediente, bem educado, quietinho, apesar que às vezes os quietinhos temos que estar sempre de olho também, porque não necessariamente está lidando bem com as suas emoções. Mas aqueles que não dão tanto trabalho, no caso dos filhos não tem como, né? Nós não vamos esquecer de filho nenhum. Mas no caso de alunos, aqueles que não dão tanto trabalho, depois de uns anos, nem são tão lembrados. Mas aqueles que te puseram à prova, aqueles que te deram um trabalhão, esses são lembrados. E olha, vai ser muito bom se eles forem lembrados por uma superação sua na arte de educar, do que por uma frustração. Então isso está em suas mãos. Um aluno arredio, por trás disso tudo, há uma criança que precisa de afeto. Normalmente, gente, por trás de um jovem arredio, na maioria das vezes, há uma criança que precisa de afeto, que está sofrendo, que está gritando, pedindo ajuda. E pelo seu mau comportamento, ao pedir essa ajuda, ele não é ouvido. Muitas vezes ele é expulso de uma escola. E aí é o ápice do desistir desse aluno. De entregá-lo para o mundo mesmo. Sem oportunizar essa criança, esse jovem, de uma mudança. Tem o caso de um professor que
começou a... É um caso simples e que acontece. E ainda bem que acontece, ainda bem que existem seres humanos que investem nessas pessoas. Então, numa certa escola, todos os professores já tinham desistido de um aluno pelo seu mau comportamento, pela sua forma arredia, por não conseguir conversar, dialogar, pelo fato dessa própria criança ter desistido dela mesma, no fato de querer uma mudança. E já estavam pensando numa expulsão, até que entrou um professor que foi se aproximando desse aluno. As primeiras conversas foram monólogos. Tentava conversar e não se tinha nenhum tipo de diálogo. Porém, esse professor ele foi tentando a todo intervalo, levava esse aluno até a cantina, comiam juntos, até que esse aluno começou a se abrir. Esse professor, ele entendeu que esse aluno estava gritando por afeto, que a mãe sofria, apanhava do pai, ele via essa agressividade e ele estava somente reproduzindo uma agressividade que ele sofria, só que de uma forma diferente. E esse professor, depois de entender esse aluno, começou a nutrir o seu emocional. Começou a colocar esperança no coração dessa criança de que ela podia ser diferente, que ela podia transformar o mundo, que ela podia se tornar um adulto diferente do que os adultos que ela tinha ao seu redor. Evitar essas situações com seus próprios filhos, com as pessoas que estão ao seu redor. E esse aluno se tornou um adulto brilhante. Mas se não fosse esse professor que cruzou o seu caminho, que não desistiu, como é que seria esse adulto? Marginalizado? No mundo das drogas? Teria cometido suicídio? Bom, todos querem educar jovens dóceis, mas não os que nos frustram, que testam a nossa qualidade de educadores. Pois seus alunos insuportáveis é que testam seu humanismo, não são aqueles dóceis. Jesus não veio para os fáceis, veio? Paciência é o segredo, a educação, o afeto é a sua meta. Jovens que mais decepcionam você hoje poderão ser aqueles que mais lhe darão alegria no futuro, mas é preciso investir neles. Sexto pecado, não cumprir com a palavra. Então, seja uma palavra em que você está prometendo algo bom, seja uma palavra de correção. Se você não cumprir com a sua palavra, você vai estar ao mesmo tempo dizendo para esse jovem, para essa criança, que as pessoas não são confiáveis. Simplesmente isso. E aí você pode tornar um jovem, você pode criar, um jovem, um adulto que vai ser desconfiado, que vai ter aquela mania de perseguição, que não vai acreditar que as coisas são possíveis, que vai manipular as pessoas assim como foi manipulado. E eu tenho certeza que nenhum bom educador quer que seu educando se torne um adulto assim. Então, cumpra o que prometeu. Não, se não puder, não tenha medo de dizer não. Então, se não é algo que você vai cumprir, que você consegue cumprir, então diga não. Não tenha medo de dizer não. E se você tentou cumprir algo, mas não conseguiu, converse, explique o motivo de não ter conseguido, seja transparente. Peça desculpas. As falhas capitais na educação podem ser solucionadas quando corrigidas rapidamente. Quando a gente percebe o erro, não deixe para pedir desculpa, para consertar isso depois. Se é corrigido rapidamente, ele pode ser repensado e reorganizado na inteligência de uma forma melhor, que não cause cicatrizes. A confiança
é um edifício difícil de ser construído, fácil de ser demolido e muito difícil de ser reconstruído. Então a confiança tem que ser um cristal na vida dos nossos educandos. Temos que tomar o cuidado que nós tomamos com um copo de cristal, com a confiança dos nossos educandos. Destruir a esperança e os sonhos é o 7º pecado capital. Como que a gente destrói a confiança? Como é que a esperança, e os sonhos dos nossos educandos? Primeira coisa que nós fazemos é destruindo ideias. Uma ideia nunca é ruim. Deixa essa ideia vir à tona. Escute essa ideia. Ponha esse educando a pensar sobre a sua ideia. Se não for colocar a sua saúde mental, física em risco, deixe ele colocar essa ideia em prática. Outra coisa, não evidencie seu erro. Se você tem um educando, aluno, filho, paciente, que está errando, que está cometendo, por exemplo, se iniciou um vício, não diga para ele que está tudo perdido, que ele não presta, que ele traz desgosto, que ele só faz atrapalhada, porque você está destruindo a esperança dessa pessoa de ser um ser humano melhor. E a partir do momento que a gente destrói a esperança de alguém, a gente destrói também o desejo de viver, o desejo de querer ser alguém. Então, olha só, os psiquiatras, inclusive, os médicos, clínicos e os professores e pais são vendedores de esperança. São mercados de sonhos. Então, vamos agir de maneira que coincide a este pensamento. Sem sonhos, não há fôlego emocional. Sem esperança, não há coragem para viver. E as pessoas, sem esperança, podem desistir da própria vida. E eu termino aqui, retomando com vocês os 7 pecados e a primeira frase que eu li. Então vamos lá. E volto a dizer, comecei, disse no meio e digo agora no final. Estamos aqui refletindo a respeito dos pecados capitais, mas não como forma de julgamento, e sim como forma de oportunidade de fazer diferente. Então, primeiro, nunca corrija publicamente um erro. Segundo, expressar a autoridade com agressividade é um pecado. Respire, tenha calma, reflita, planeje qual vai ser a forma de você conseguir ter uma autoridade inteligente. Ser excessivamente crítico ou obstruir a infância da criança. Então, cuidado com as críticas excessivas. Punir quando estiver irado e colocar os limites sem dar explicações. É sempre melhor negociar os limites e explicar por que alguns limites não são negociáveis. Ser impaciente e desistir de educar. Então, perder a paciência e desistir de alguém. Não desista. Se você desistir dessa pessoa, você está dando a oportunidade da própria pessoa desistir de si mesma. Não cumprir com a palavra. Então, seja honesto.
prometa somente aquilo que você vai cumprir. E se não conseguir, explique os motivos pelos quais você não cumpriu. E que isso não seja rotineiro. Destruir a esperança e os sonhos de alguém. Sonhar é vida, gente. Se a gente destruir o sonho de alguém, estamos destruindo também a sua vontade de viver. Bom, e eu termino aqui dizendo a mesma frase do início de Augusto Cury. Todos erram. A maioria usa os erros para se destruir. A minoria para se construir. Estes são os sábios. Então vamos utilizar os erros para reconstruir, para nos construir. Vamos usar de sabedoria, que é um dom que todos nós temos dentro de nós. E é isso, gente. Um beijo. Muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Deixem suas experiências nos comentários, porque através das experiências, através de ações, de vivências, nós conseguimos exemplificar muito mais tudo aquilo que nós aprendemos. Nós conseguimos enxergar realmente como aquilo se dá na realidade. Então, se você tem alguma experiência que tem a ver com alguma coisa que foi dita aqui, deixe essa experiência registrada. Você vai estar ajudando outras pessoas que possam entrar nesse post depois e que estejam precisando de ajuda. E se você tem algo dentro de você que pode ajudar alguém, coloque isso para fora. É egoísmo deixar guardado. Um beijo, um ótimo dia, uma excelente semana e muito obrigada por essa companhia.